Certo. Então, hibridização, vocês precisam, para entender aqui a hibridização, vocês precisam lembrar da primeira aula, tá? Não sei se todos estavam na primeira aula, mas lá a gente falou sobre alguns pontos que, para entender a hibridização, precisa lembrar, que é a distribuição eletrônica, distribuição eletrônica nos orbitais e a regra de Rand, tá? A gente falou isso na primeira aula. Vou relembrar aqui alguns desses pontos. A teoria da hibridização, ela foi criada para explicar aqui várias coisas, tá? Dentre elas, o porquê o carbono faz 4 ligações, a tetravalência do carbono e sua possibilidade de realizar ligações simples, duplas e triplas, e também para explicar casos particulares que são exceções à regra do octeto. Então, assim, essa teoria aqui da hibridização, ela fala para a gente sobre o porquê que o carbono faz 4 ligações. Você vai já entender o porquê que precisa explicar isso aqui. Não é tão claro porque que ele faz 4 ligações, analisando só ali a distribuição eletrônica dele, tá? Você vai já visualizar isso aí. Como eu falei na aula passada, o carbono ele pode fazer ligações simples, duplas e triplas, mas ele não pode fazer uma ligação quádrupla, 4 de uma vez, com outro carbono, por exemplo. Não pode fazer, aí você vai entender o porquê que não pode aqui com a hibridização. A hibridização explica pra gente por que ele faz ligações simples, por que ele faz dupla, por que ele faz tripla, e não há possibilidade, segundo aqui a hibridização, ele fazer 4 de uma vez, tá? Uma ligação quádrupla, tá bom? Você vai visualizar isso aí. E esses casos particulares, por exemplo aqui, esses compostos. Esses compostos eles existem na natureza, tá? Isso aqui é o pentacloreto de fósforo e o hexafluoreto de enxofre. Esses compostos aqui eles são exceções à regra do octeto pelo seguinte motivo. Eu expliquei na aula passada como você faz para identificar quantas ligações covalentes um elemento faz. No caso aqui do fósforo, analisando ali, eu falei para você que você tem que ver quantos elétrons ele tem na última camada. No caso aqui ele tem 5, tá? O fósforo tem 5, ele é da mesma família do nitrogênio. Ele tem 5 elétrons na última camada. Para chegar em 8, né, para ele igualar um gás nobre, ele precisa de 3, certo? Ele tem 5, precisa de 3 para chegar a 8. Se precisa de 3, ele faz 3 ligações, tá? Faria 3 ligações covalentes. E nesse composto especificamente aqui, no PCl5, ele faz 5 ligações, ó, tá? Ele não faz as 3 que normalmente, seguindo a regra aí, a risca que nós explicamos, normalmente faria. 3 ligações. Ele faz 5 nesse composto aqui. Então isso aqui é uma exceção, uma regra do octeto. Uma exceção, certo? Para explicar o porquê que ele pode fazer 5 ligações, a gente tem que analisar aqui a hibridização, tá? A hibridização vai explicar para a gente o que acontece nesse caso particular aqui, que ele faz 5 ligações, quando o normal deveria ser ele fazer 3. Mesma coisa acontece aqui com o SF6. Esse composto aqui tem o enxofre como átomo central, e o enxofre é da mesma família do oxigênio. Ou seja, o oxigênio faz 2 ligações, o enxofre também teria que fazer 2 ligações. Mas ele faz 6 aqui nesse composto, tá? Isso aqui é uma quantidade bem maior do que ele normalmente faria. Faz 6 ligações, tá? E aí, para explicar o porquê ele faz 6 ligações aqui, hibridização também, tá? Eu vou explicar essas hibridizações aqui para você entender mais detalhadamente o porquê disso aqui acontecer, tá? A questão que eu vou trazer, tá bom? Na nossa aula da próxima semana presencial. Vou explicar lá para você ficar melhor de explicar, tá? Presencialmente, desenhando lá os orbitais no quadro, fica mais fácil de explicar isso aqui, tá? Que eu colocar aqui no slide. Aí você vai ver lá a explicação, tá bom?
composto aqui desse enxofre fazer 6 ligações aqui, quando o normal seria 2. E desse fósforo fazer 5, quando o normal seria 3. Tá? A hibridização explica essas coisas. Explica por que o carbono faz 4 ligações, por que ele tem essas variações aqui, simples, dupla, tripla. E explica esses casos particulares aqui, que são exceções à regra do octeto. Tá? Um outro composto que o enxofre também faz 6 ligações, quando o normal seria 2, é o ácido sulfúrico, o H2SO4. Aqui, se a gente montar aqui a fórmula estrutural do ácido sulfúrico, temos o enxofre aqui como átomo central, e aqui ele também faz 6 ligações. Tá? Uma dupla com oxigênio, dupla com outro oxigênio e 2 simples aqui. Também faz 6 ligações. Tá? Também é um caso particular aí que o enxofre apresenta essa anomalia aí, né? De fazer 6 ligações, quando o normal seria 2. Tá? Certo? Mas vamos falar aqui agora do átomo de carbono. Tá? O átomo de carbono, vamos entender aqui o porquê que eu falo para você que existe a necessidade de explicar por que ele faz 4 ligações. E é assim, ó. O carbono tem número atômico 6, tá? Número atômico 6, ele tem 6 prótons e 6 elétrons. A gente faz aqui a distribuição eletrônica do carbono, fica dos 6 elétrons, né? Fica 1s2, 2s2, 2p2. Somando tudo aqui vai dar um total de 6, tá? 2 mais 2 mais 2 vai dar 6. Tem 6 elétrons. Essa é a distribuição dos 6 elétrons, tá? Na segunda camada, que é a última, né? O carbono tem 4 elétrons. Só que aqui o último, subnível mais energético, né? O 2p2 é o último. Isso aqui é o que eu falei para você da distribuição eletrônica nos orbitais. Isso aqui eu expliquei na primeira aula, tá? Falei aqui que o subnível S tem um orbital com 2 elétrons. Se põe para cima e para baixo. Aqui o 2s, um orbital com 2 elétrons. E o 2p tem 3 orbitais. São 3 quadradinhos desse, tá? Esse aqui é o primeiro orbital, o segundo, o terceiro. Aí quando você vai completar aqui os elétrons nesse orbital, esses orbitais do subnível P, você deve seguir a regra de Rand, que fala o seguinte: coloca o primeiro elétron, que é uma seta para cima. Esse aqui é o primeiro elétron, seria o 2p1, primeiro elétron. O 2p2, segundo elétron, você coloca para cima também no segundo orbital. O terceiro elétron, onde é que eu colocaria? Seta para cima no terceiro orbital, seria o terceiro elétron. O quarto elétron, como é que faz? Depois que você completa com as setas para cima, você volta para o primeiro orbital com as setas para baixo agora. Então aqui para baixo você colocaria aqui o quarto elétron. Aqui colocaria o quinto elétron e aqui colocaria o sexto elétron. Lembra que vai até 2p6. Tem até 6 elétrons então no subnível P. Aí é dessa forma que você distribui esses elétrons, tá? Um de cada vez para cima. Depois que completa os orbitais, você volta com as setas para baixo. 4, 5 e 6. Ok? Para lembrar isso aí, primeira aula falamos disso, tá? Então perceba o seguinte. Fazendo aqui a distribuição eletrônica do carbono nos orbitais, perceba que finaliza assim, 2p2. Isso aqui, ó, 2p2. Ao colocar em orbital isso, a gente tem isso, tá? Subnível P com 3 orbitais e 2 elétrons. A gente vai ter aqui 2 elétrons desemparelhados apenas no carbono. São esses dois aqui. São esses dois aí, certo? Se a gente for analisar aqui ao pé da letra, uma ligação covalente ela tem a finalidade de emparelhar elétrons desemparelhados, certo? Quando a gente fala de orbitais. Então o carbono tem 2 elétrons só desemparelhados, ó. Tá vendo isso aí? Tem 2 elétrons só desemparelhados. Então o normal seria ele fazer 2 ligações só para poder emparelhar esses 2 elétrons aqui, certo?
mas analisando a natureza, né, os compostos que contêm um átomo de carbono, a ciência viu que ele faz 4 ligações na natureza. Não falar que o carbono faz 2 ligações não explica a existência de compostos que o carbono está presente. Só vai explicar com ele fazendo 4. Então precisava-se de uma explicação do porquê ele faz 4 ligações, sendo que ele só tem 2 elétrons desemparelhados aqui na última camada, tá? Então tinha que dar um jeito aqui, fazer alguma modificação aqui nessa distribuição para que tivessem 4 elétrons desemparelhados, para poder explicar de uma forma mais mais completa porque ele faz 4 ligações. Aí que nasce a teoria da hibridização, tá? Muito bem. Esse que eu estou mostrando aqui para você é o carbono não hibridizado. Ele não sofreu ainda a hibridização. Eu estou mostrando ele aqui no estado normal. Ou seja, ele antes de sofrer a hibridização. Do jeito que ele está naturalmente. Certo? 2s2, 2p2. Está desse jeito aqui. A distribuição nos orbitais fica desse jeito aqui. Ele naturalmente, tá? Como é que fica ele após sofrer a hibridização? Vamos entender aqui. Vamos lá, vamos passo a passo aqui. Primeiro, para ele sofrer a hibridização, uma coisa acontece, tá? Deixa eu colocar aqui novamente para você a última camada, que é a segunda. Ele termina aqui a distribuição eletrônica em 2s2. Aí eu vou colocar aqui os 2 elétrons do subnível S. O primeiro elétron para cima, o segundo elétron para baixo. 2p2, né? Tem 2 elétrons. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, certo? Finaliza aí a distribuição eletrônica dele nos orbitais. Primeira coisa que você deve entender aqui é que esse carbono no estado normal, que é o estado inicial dele, o estado fundamental dele, esse estado inicial ele vai sofrer uma modificação. A gente vai ter o carbono passando para o estado ativado. O que é o estado ativado? O estado ativado é quando ocorre a migração de um elétron esse elétron em vermelho aqui, que eu destaquei aqui para você. Esse elétron ele vai sair daqui do orbital 2s e ele vai passar para cá, para esse orbital vazio, esse terceiro orbital aqui do subnível P. Esse elétron vai passar para cá, ele vai sair daqui e vai passar para cá. Vai haver uma migração desse elétron aí, tá? Após essa migração, vai ficar desse jeito aqui a distribuição nos orbitais. A gente vai continuar com esse primeiro aqui para cima, continua com esse, que é o primeiro aqui do primeiro orbital, continua com esse que é o segundo orbital, e esse que estava para baixo aqui, ele vai migrar para cá, vai vir para cá para o terceiro orbital do subnível 2p. Com essa migração já começa a clarear as ideias aqui, ó. Perceba que agora o carbono está com 4 elétrons desemparelhados, não mais com 2 apenas. Agora ele está com 4 elétrons emparelhados. Isso aqui já explica o porquê o carbono pode fazer 4 ligações, certo? A migração desse elétron deixa 4 elétrons desemparelhados e possibilita que o carbono faça 4 ligações. Ok, isso aqui ainda não é a hibridização, tá? Isso aqui é apenas uma mudança de estado do carbono. Ele está saindo do estado normal, que é o estado fundamental dele, o estado natural dele, e passando para o estado ativado. Foi apenas isso que ocorreu aqui, tá? Saiu do estado normal para o estado ativado. Isso aqui não é ainda a hibridização, tá? Mas a hibridização ela ocorre aqui no estado ativado, após ele passar para o estado ativado. Muito bem, então nesse momento, com a migração desse elétron, ficou 4 desemparelhados. E a partir daqui, a gente tem 3 possibilidades. A gente vai fazer aqui agora a fusão desses orbitais. Fusão dos orbitais, ou seja, vou juntar esses quadradinhos aqui. Vou fazer a fusão. E aí eu tenho 3 formas de fazer essa fusão de orbitais. Uma forma é essa aqui, ó.
eu vou unir esse quadradinho, esse quadradinho aqui do orbital 2s com esses três aqui. Eu vou unir e vai ficar tudo junto, desse jeito aqui, ó. Essa é uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade? É unir esse primeiro com esses dois aqui, com esses dois primeiros, e o terceiro fica separado. É isso aqui, ó. É unir o primeiro 2s com esses dois aqui do orbital P, do subnível P. E o terceiro do subnível P fica separado. Essa é uma outra possibilidade, tá? E uma terceira possibilidade é unir esse 2s com um orbital 2p e os outros dois ficam separados, tá? Então tem essas três possibilidades aqui, certo? Isso aqui são três possibilidades de hibridização para o átomo de carbono. Vamos entender aqui, tá? Nessa primeira possibilidade, como é que vai ficar aqui? O que a gente deve analisar? Bem, eu vou unir aqui esse primeiro elétron do subnível 2s. Vou unir esse primeiro orbital com três subníveis, com três orbitais p. Tá? Eu uni o orbital s com três orbitais p. Tá bom? Um orbital s com três orbitais p. Qual é o nome que eu posso dar para isso aqui? Ó, o nome é bem sugestivo, tá? Eu uni um orbital s, que é esse daqui, o 2s, esse quadradinho aqui, do 2s. Eu fiz a junção dele com quantos orbitais p? Com os três. Peguei todos os três aqui e juntei com o 2s. Juntei esse s com os 3p. Então essa hibridização aqui ela é chamada de hibridização sp3. Ou seja, eu juntei um subnível s com três orbitais do subnível p. Tá? Eu juntei um s com 3p. Então essa aqui é a hibridização sp3. Certo? Qual é a característica desse carbono aqui que tem hibridização sp3? Perceba o seguinte: ao fazer a junção de todos esses orbitais, todos esses elétrons eles ficam no mesmo nível de energia, tá? Eles estão no mesmo nível, estão todos juntos, tá? Então essas ligações aqui, essas quatro ligações que esse carbono vai fazer, são quatro ligações iguais. São quatro ligações simples, tá? Então esse carbono aqui com hibridização sp3, ele faz quatro ligações simples. Anote isso aí, tá? O carbono que tem hibridização sp3 faz quatro ligações do tipo simples, tá bom? Isso aqui explica pra gente, isso aqui é uma forma de explicar pra gente por que o carbono pode fazer quatro ligações simples. Por causa disso, tá? Porque ele tem a possibilidade de promover aqui a formação da hibridização do tipo sp3. A gente vai ter quatro elétrons no mesmo nível, fazendo quatro ligações iguais aí para emparelhar esses elétrons. Quatro ligações simples. Eu estou explicando aqui para vocês as variações que o carbono apresenta, né? Eu já falei para você na aula passada que ele pode fazer quatro ligações simples, pode fazer uma dupla e duas simples, duas duplas, uma tripla e uma simples. Isso aqui explica tudo isso pra gente, a hibridização. Qual é cada um desses carbonos, tá? Qual é a hibridização de cada um desses carbonos. Muito bem, continuando. Esse outro aqui, como é que vai ficar a situação aqui? Esse primeiro orbital é esse 2s aqui, tá? A gente está unindo agora o que? Um orbital s com quantos orbitais p? 2. Estou unindo um orbital s a dois orbitais p. Então qual é a hibridização aqui? Um orbital s com dois orbitais p. Essa é a hibridização sp2, tá? sp2. Na hibridização sp2, o que vai acontecer com o carbono? Vamos entender aqui. Na hibridização sp2, a gente uniu um orbital s com dois orbitais p, e o terceiro orbital p, que é esse aqui com
com o elétron vermelho, ele está separado. Significa que essa ligação aqui, ela vai ser diferente dessas outras três, tá? Vai ser diferente dessas outras três. Nessas três aqui, o carbono vai realizar 3 ligações, e essa ligação aqui ela vai sobrepor uma dessas 3 ligações, ou seja, vai haver a formação de uma ligação dupla, tá? Esse elétron que está separado aqui, ele vai formar uma ligação dupla, tá? Então o carbono é como se o carbono estivesse fazendo 3 ligações simples, certo? 3 ligações simples, e aí esse elétron separado aqui, ele vai sobrepor uma dessas ligações simples, e aí forma uma dupla. Então no final das contas, esse carbono aqui ele faz uma ligação dupla e 2 ligações simples, tá? Então o carbono com hibridização sp2, ele faz uma ligação dupla e duas ligações simples, totalizando aí as 4 ligações, tá? Uma dupla e 2 simples. Ok ainda? Ok. Oi, diga. O SP2 ele faz 3 ligações simples e uma dupla, é isso, não? Eu tenho não, assim, é como se ele fizesse, primeiramente, a gente pensa nisso aqui como sendo ligações simples, com os orbitais unidos, ligações simples. Aí pense no carbono fazendo 3 ligações simples, e essa quarta ligação aqui, ela não vai ser uma quarta ligação simples. Como ele está separado aqui, isso aqui faz com que ele faça uma ligação que vá sobrepor uma das que ele está fazendo. Como ele está fazendo 3 simples, a quarta ligação vai sobrepor, ou seja, vai formar uma dupla, tá? Então aqui forma esse elétron com esse, forma uma ligação dupla e 2 ligações simples, tá? Uma dupla e 2 simples, tá? Seria isso. Ok, professor. Valeu. Muito bem. A outra possibilidade é a hibridização do tipo que, vamos ver aqui. A gente vai unir um orbital S, certo? Que é esse aqui, com um orbital P. A gente vai unir um orbital S com um orbital P. E aí a gente vai ter 2 orbitais P aqui que vão estar separados, tá? São esses dois aqui. Os 2 orbitais P vão ficar separados, certo? A gente une um S com um P e 2 orbitais P ficam separados, que nem esse aqui ficou. A gente vai ter 2 separados agora. Um orbital S com um orbital P, qual vai ser a hibridização aqui? SP, certo? Um orbital S com um orbital P. Isso aqui é a hibridização do tipo SP. Ok? Como é que fica esse carbono? Como é que ficam as ligações desse carbono? Vamos pensar aqui. Pense essas 2 ligações que dá resultantes aqui da fusão dos orbitais, da hibridização. Essas ligações, imagine elas como sendo ligações simples, tá? Você tem um carbono fazendo 2 ligações simples, tá? 2 ligações simples. Esses aqui que ficam separados, que não estão hibridizados aqui com esses 2, essas ligações elas vão sobrepor as ligações simples, tá bom? Se vão sobrepor ligações simples, eu tenho 2 possibilidades aqui. Sobrepor uma simples de cada lado, tá? Pense o carbono no meio fazendo 2 ligações simples, uma para a esquerda e uma para a direita, 2 simples, tá? E aí ele vai ter 2 ligações que vão estar sobrepondo. Aí elas podem sobrepor de 2 formas. Ou vai sobrepor uma simples de um lado, uma simples do outro, fazendo com que o carbono faça 2 duplas ligações, certo? 2 duplas ligações. Ou esse carbono pode essas 2 ligações vão sobrepor uma ligação simples de uma vez, fazendo ficar uma ligação tripla.
tá? O carbono faz uma simples e aí essas duas aí vão sobrepor a simples, formando uma ligação tripla, certo? Então nós temos aqui o carbono com hibridação sp. Ele pode aparecer de duas formas: ou ele faz duas ligações duplas, ou uma ligação tripla e uma simples, certo? Uma ligação tripla e uma simples. Em ambos os casos aí nós temos o carbono com hibridação sp, certo? Hibridação sp. Então, deixa eu ver se eu tenho um resumo disso aqui. Não. O carbono que faz, eu vou te ensinar um macete, tá? Para você não esquecer dessas informações. Existe um macete aqui para você lembrar disso aí, tá? Recapitulando, o carbono sp3 faz 4 ligações simples, certo? 4 ligações simples. Carbono sp2 faz 2 ligações simples e uma ligação dupla, tá? Essa daqui vai sobrepor uma ligação, vai formar uma dupla, certo? Uma dupla e 2 simples. O carbono sp, ele faz 2 ligações duplas ou uma ligação tripla e uma simples, certo? Vou ensinar um macete para você lembrar disso aí. Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver. Aqui, ó. Faz assim com a sua mão aí, para você lembrar do macete, tá? Para você lembrar aí qual é o tipo de carbono. O carbono que faz 4 ligações simples. 4 ligações simples, certo? Coloque assim, 4 ligações simples. Outra possibilidade seria isso aqui: o carbono fazer uma ligação dupla e 2 simples, certo? 4 simples é uma possibilidade, uma dupla e 2 simples é outra possibilidade, 2 duplas é outra possibilidade, uma tripla e uma simples é outra possibilidade, certo? Qual é a hibridação de cada um desses carbonos? O que faz 4 ligações simples, você vai conferir quantos espaços fica entre os dedos. Colocando assim, 4 ligações simples, quantos espaços ficam entre os dedos? 3, né? Você tem 3 espaços entre os dedos aqui. Então esse aqui é o carbono sp3, tá? 3 espaços entre os dedos, 4 ligações simples, sp3. O que faz uma dupla e 2 simples, fica quantos espaços entre os dedos? Uma dupla e 2 simples. 2 espaços, né? Esse é o carbono sp2, certo? Que faz uma dupla e 2 simples, sp2. E a outra opção lá é fazer 2 duplas. 2 duplas, fica um espaço entre o dedo apenas, é o sp1, né? Ou sp. Ou uma tripla e uma simples, um espaço entre os dedos também é o sp, tá? É um macete aí que você pode utilizar, tá bom? Para lembrar, tentar lembrar disso aí, certo? Agora melhorou. Os macetes são os melhores. O macete é vida. Sim, isso aí é complicado de lembrar, mas usa aí que vai dar certo. Vamos aqui, próximo ponto. Isso aqui nós já vimos, tá? Na outra disciplina lá, só para a gente relembrar aqui a questão da determinação do caráter da ligação. Você vai ter um composto, tá? Por exemplo, em ACl, HCl, CaCl2. Você tem um determinado composto químico e você vai classificar o tipo de ligação existente naquele composto. Aí ou aquele composto é iônico ou ele é covalente, tá? Como é que você faz para determinar isso de uma forma mais específica, tá? De uma forma mais precisa? Existe uma regra geral que fala o seguinte: ligação entre ametais vai ser covalente, ligação entre metal e ametal vai ser iônico, tá? Só que isso não vale para 100% dos casos, tá?
tá? Não vale para 100% dos casos isso. Então existe essa outra forma aqui de você classificar de uma maneira bem mais precisa, tá? Se o composto é iônico ou covalente, que é a determinação do caráter da ligação. Como é que a gente faz isso? Você pode determinar o tipo de ligação através de um cálculo bem simples aí, que é a diferença de eletronegatividade, tá? Que funciona da seguinte forma: você vai pegar, você tem um composto, você tem dois elementos no composto, por exemplo, NaCl. Você tem dois elementos ali, sódio e cloro, tá? Você tem dois elementos. Você vai até a tabela, existe uma tabela, tá? Tabela de eletronegatividade. Você vai até essa tabela, que eu vou mostrar aqui. Essa tabela traz o valor da eletronegatividade de cada elemento químico, certo? Cada elemento tem um valor aqui embaixo, valor de eletronegatividade, tá? Aí você vai fazer a diferença. Eletronegatividade do maior menos eletronegatividade do menor, certo? Você vai fazer a diferença de eletronegatividade e aí você vai ver se o valor deu maior ou menor ou igual a 1,7, tá? Se a diferença de eletronegatividade der maior ou igual a 1,7, o composto é iônico, tá? Se der menor do que 1,7, o composto é covalente, tá bom? Então dessa forma aqui você vai classificar isso aí de uma maneira mais precisa, certo? Se o composto é iônico ou covalente, ok? Vamos a um exemplo. HCl. HCl é iônico ou covalente. Você vai à tabela de eletronegatividade, vai ver aqui quanto é a eletronegatividade do cloro. HCl eu quero saber se é iônico ou covalente. Você vai ver a eletronegatividade desses dois elementos. A do cloro vale 3 aqui, ó. Certo? Cloro vale 3. Hidrogênio vale quanto? 2,1. Tá? Aí você vai calcular a diferença. Você vai pegar a eletronegatividade do maior, que é 3, menos a eletronegatividade do menor, que é 2,1. 3 menos 2,1 vai dar 0,9. 3 menos 2,1 vai dar 0,9. 0,9 é menor do que 1,7. Logo, o composto é covalente, certo? Diferente da eletronegatividade menor que 1,7, o composto é covalente, com toda certeza, tá? Aqui não tem erro, tá? Fazendo dessa forma aí a classificação, você tem muito mais precisão na resposta, tá? NaCl, iônico ou covalente? Você vai ver aqui, a eletronegatividade do cloro vale 3, a eletronegatividade do sódio vale 0,9. A eletronegatividade do maior menos o menor vai dar 2,1. 2,1 é maior do que 1,7, logo o composto é iônico, tá? NaCl, então, é um composto iônico, certo? O que é isso aqui, né? Ok. Top. Muito bem. Vamos ao próximo ponto, então. Essa parte aqui, eu lembro que vocês confundiram bastante lá na outra disciplina. Vamos lá tentar entender melhor agora essa parte aqui novamente, tá? A formação de ligação coordenada ou ligação dativa. Quando é que essa ligação acontece, tá? Vamos tentar entender aqui novamente. Para entender isso aqui, você tem que entender primeiro quando ocorre a ligação covalente normal, tá? Tem que conhecer a normal para poder conhecer aqui a coordenada dativa, tá? Conhecer a ligação covalente normal que a gente falou na aula passada, tá? Vamos entender quando que essa ligação aqui acontece. Bem, esse aqui é o ponto, tá? Esse aqui é o ponto
toda vez que a gente falar de ligação coordenada dativa, você deve lembrar. Quando o átomo central, aqui por exemplo, nós temos o SO2, certo? Dióxido de enxofre, SO2. Quem é o átomo central? O átomo central é o que está em menor quantidade, certo? Não esqueça disso. Você tem a molécula de SO2, tem um enxofre e 2 oxigênios. Quem vai ficar no centro da estrutura? O que está em menor quantidade, o enxofre, tá? Ele vai ficar no centro da estrutura, tá bom? E aí você tem que saber o seguinte: quantas ligações o átomo central faz? Quantas ligações o átomo central faz, tá? Para você chegar até a ligação covalente coordenada dativa, você tem que passar por esses pontos, tá? Primeiro, identifica quem é o átomo central, certo? Depois, identifica quantas ligações covalente normal esse átomo central faz. Quantas ligações covalente normal esse átomo central faz, certo? E aí eu ensinei isso na aula passada, tá? Você pode verificar no slide, tá bom? Da aula anterior. Como é que você determina isso? Então vamos ver aqui. Para o enxofre, para eu saber quantas ligações ele faz, aí eu já explico como é que acontece aí a dativa. Mas eu tenho que primeiro saber quantas ligações covalente normal ele faz, tá? Como é que eu vou saber isso aqui? Você tem que verificar quantos elétrons ele tem na camada de valência. Quantos elétrons o enxofre tem na camada de valência. Para isso você pode fazer a distribuição eletrônica. Você vai ver lá como é que termina a distribuição eletrônica do enxofre, para ver quantos elétrons de valência ele tem. Ou se você já tiver gravado a informação, né? Você já tem familiaridade aí com alguns elementos, você já decorou aí quantas, ou aprendeu, né? Quantas ligações alguns elementos fazem, você já sabe. Aí você pula esse passo, tá? Mas enfim, vamos aqui supor que a gente não sabe quantas ligações o enxofre faz. Como é que eu chego nessa informação? Você vai fazer a distribuição eletrônica e vai finalizar. A distribuição eletrônica dele termina em 3s2, 3p4. Tá? Você faz a distribuição eletrônica, o número atômico dele é 16, termina em 3s2, 3p4. A camada de valência dele é a terceira, 3s2, 3p4. 3s2, 3p4, o enxofre tem 6 elétrons então na camada de valência, certo? Tem 6 elétrons. E aí você tem que ver quantos faltam para chegar em 8. Ele tem 6 elétrons. Para chegar em 8 e igualar a configuração de um gás nobre, ele precisa ganhar 2, certo? Tem 6, precisa ganhar mais 2 para chegar em 8. Então ele faz 2 ligações, tá? O enxofre faz 2 ligações covalentes, tá? 2 ligações covalentes, certo? Outro ponto, já sei quantas ligações ele faz, já sei que ele tem 6 elétrons na camada de valência. A gente representa aqui, ó, os 6 elétrons, essas bolinhas azuis, tá bom? Representa aqui os 6 elétrons que ele tem na camada de valência, na última camada. O detalhe é o seguinte, para fazer a ligação covalente, ele faz 2, né? Faz 2. Para fazer essas ligações covalentes, ele usa os elétrons que ele tem na camada de valência. Como ele tem 6 elétrons, acompanha aí, ó, tem 6 elétrons, certo? Na camada de valência. Para fazer a ligação covalente, ele usa 2 elétrons. Ele usa um elétron dele, usa um segundo elétron dele e compartilha aqui com o oxigênio, que também faz 2 ligações. São elementos da mesma família, tá? Funcionam da mesma forma. Então ele faz uma ligação covalente normal aqui, faz uma segunda ligação covalente normal aqui, ou seja, ele está fazendo uma ligação dupla, tá? E após fazer essa dupla, o enxofre está estável já ou não? Ele faz 2 ligações.
após fazer essa dupla, ele estabiliza? Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim. Ele estabiliza, tá claro aí, né? Então, após fazer essas duas ligações, essa ligação dupla, ele estabiliza, ele chega aí aos 8 elétrons, igual à configuração do gás nobre, estabiliza. Ou seja, o enxofre não precisa mais fazer ligações, ele está estável, certo? Está estável. Mas esse composto aqui existe na natureza, o SO2 existe. E aí a química precisou aí encontrar uma explicação do como que existe o SO2, sendo que o enxofre só faz duas ligações. E o oxigênio também faz duas. Então como é que ele vai se ligar com dois oxigênios? Se só com essa dupla aqui, com um oxigênio, ele já estabiliza, né? Então aí houve a elaboração aí da explicação sobre uma ligação covalente diferente, que é a coordenada. O que acontece aqui para ocorrer a ligação covalente coordenada dativa? É o seguinte, nós temos o átomo central, que é o enxofre, ele já está aqui estável com a dupla ligação, não precisa fazer ligação mais, porém, apesar de não precisar, ele continua tendo aqui dois pares de elétrons disponíveis, certo? Ele tem 6 elétrons na última camada, usou 2 para fazer a dupla, sobraram ainda 4 elétrons não compartilhados, 4 elétrons livres, né? 4 elétrons livres, 2 pares de elétrons livres. E aí, o que acontece? Para formar a ligação coordenada, esse é o passo, tá? O átomo central, ele tem que estar estável já. Ele tem que ter realizado as ligações que ele precisava fazer. No caso aqui era 2. Já fez as 2, já está estável, já não precisa mais fazer ligações. Mas mesmo assim ele pode fazer. Não é que ele vá fazer sempre. Ele pode fazer, tem a possibilidade. Para que ele possa fazer, ele precisa ter elétrons não compartilhados. E ele tem, no caso aqui, 2 pares não compartilhados. Ele pode usar um par desse, um par de elétrons não compartilhados, e compartilhar esse par de elétrons com um segundo átomo de oxigênio, para estabilizar aqui esse segundo átomo de oxigênio. E aí dessa forma ele está fazendo uma ligação química aqui, que é uma ligação extra, uma ligação que ele não precisava fazer, é uma ligação extra, certo? Essa ligação extra, usando um par de elétrons não compartilhado, é o que a gente chama de ligação covalente coordenada, dativa, tá? Então perceba que essa ligação aqui, ela é diferente da ligação covalente normal. A ligação covalente normal é a ligação que o elemento realmente precisa fazer para estabilizar, para igualar a configuração do gás nobre. A dativa, ele já está estável, ele realizou essa ligação dativa para estabilizar um outro elemento. Tá? Ele utiliza um par de elétrons disponível para estabilizar um segundo elemento. Aí essa ligação aqui ela é mais fraca do que essa, do que a covalente normal. Essa daqui é mais fraca, uma ligação mais instável, tá? É a ligação covalente dativa. Então, deu para acompanhar mais ou menos aí como é que acontece a formação da dativa aí. Professor, nessa ligação dativa, sempre vai sobrar elétron livre? No caso aí do enxofre sobrou 2. Isso, você tem que ver quantos elétrons ele tem na camada de valência. E aí você vê, no caso ele tem 6, né? O enxofre tem 6. Para fazer a dupla que ele precisa fazer para estabilizar, ele usa 2. Então sobram ainda elétrons não compartilhados, 4 no caso. Para fazer a dativa, ele precisa ter sim, tá? Esses elétrons não compartilhados, elétrons livres, precisa ter. Se não tiver, aí o elemento não tem nem possibilidade de fazer a ligação dativa. Tá bom? O elemento só pode fazer dativa
se tiver elétrons livres, certo? Se tiver elétrons livres, se não tiver, não faz, tá? Professor, no caso desse par de elétrons que sobrou do enxofre, ele poderia fazer outra ligação com outro elemento? Poderia. No caso aqui nós temos o SO2, é ele ligado a 2 oxigênios, né? Mas existe ainda na natureza o SO3. O SO3 é ele ligado a 3 oxigênios. Aí para se ligar um terceiro oxigênio, ele usa outro par que ele tem disponível aqui. Aí forma o SO3. Um composto que também existe, tá? Na natureza aí. Então ele ainda pode fazer, tá? Enquanto não esgotar aí os pares de elétrons livres, ele tem possibilidade de realizar essas ligações aí. Então, aqui nós temos uma... Vou explicar aqui para você. Antigamente, essa ligação dativa, só para diferenciar ela da ligação covalente normal, ela era representada por meio de uma seta. Tá? Eu tinha aqui os dois tracinhos, aqui representa a ligação dupla, e uma seta representando aqui a ligação dativa. Uma seta em direção ao oxigênio, que é para indicar que ele está doando aqui o par de elétrons dele disponível para o oxigênio, que é a dativa, né? É representado por uma seta. Mas alguns autores ou livros aí, né, questões, enfim, trazem essa ligação dativa com uma dupla também, tá? Aí acaba que pode ser que confunda a cabeça aí, né? O enxofre está fazendo 4 ligações aqui, 2 duplas. Não, na prática não é bem isso. Ele continua fazendo aqui uma dupla e uma dativa, tá? Só que aí alguns autores não representam a dativa por meio de uma seta, representam a dativa por meio de uma dupla. Aí para você entender que você tem que conhecer a molécula, senão você confunde mesmo, né? Você vai achar que ele está fazendo 4 ligações aqui, mas não é isso. Ele faz uma dupla e uma dativa, que ele usa um par de elétrons disponível dele do para oxigênio. Seria uma dativa aqui, tá? Mas aí você sabe agora que isso aqui é uma dativa na verdade, não é uma dupla, tá? Mas aí você pode achar a molécula desse jeito aí em questões e tal, tá bom? Só para você entender o que acontece agora, certo? E outro detalhe, aqui no SO2, esse par de elétrons que está disponível aqui, que ele ainda tem não compartilhado, né? Esse par de elétrons aqui, ele exerce uma repulsão nessas ligações, tá? Porque ocorre uma força de repulsão. O elétron tem carga negativa e essa ligação aqui também tem carga negativa, que é uma ligação com elétrons. Então esses elétrons livres aqui, eles repelem a ligação. Por isso que a ligação está inclinada aqui para baixo. Isso aqui não é por acaso, tá? A ligação está com uma leve inclinação aqui para baixo por causa dos elétrons não compartilhados. Empurra a ligação para baixo. Se não tivesse esses elétrons aqui, a ligação estaria na reta aqui, tá? Estaria na reta. Aí mudaria a geometria da molécula. A geometria seria linear, né? A gente já estudou isso. A geometria seria linear. Como ocorre a inclinação aqui, a geometria fica angular. Ok? Então é muito importante você saber que esses elétrons livres aqui, eles provocam essa mudança na molécula, tá? E aqui a outra possibilidade que pode ocorrer é o enxofre realizar aí uma segunda ligação dativa, tá? Que foi o que foi comentado aí. Esse segundo par de elétrons disponível pode realizar aí uma segunda ligação dativa com um terceiro átomo de oxigênio, que é exatamente o que nós temos aqui, ó. O enxofre fazendo a dupla normal dele com oxigênio, usa um par de elétrons disponível, faz a dativa com o segundo oxigênio, usa o segundo par de elétrons disponível, faz outra dativa com o terceiro oxigênio. Aí nós temos aqui o
o SO3, o trióxido de enxofre, tá? Ambas as moléculas existem, tá? São óxidos, são compostos aí que são altamente prejudiciais, tá? Para o meio ambiente, porque isso aqui normalmente, é liberado, esse SO2 e o SO3, normalmente são liberados na fumaça de indústrias, tá? São resíduos químicos ali que são queimados. Se o composto químico tiver enxofre na composição, aí esse enxofre, quando ele é queimado, ele produz aqui o SO2 e SO3. E isso aqui é um grande perigo, porque quando isso aqui é lançado na atmosfera, ocorre a queima de um material que vai liberar fumaça. E nessa fumaça está indo aí o SO2 e SO3, que são compostos gasosos, tá? Esse SO2 e SO3 podem reagir com a água. E aí, ao reagir com a água, isso aqui, tá? Ao reagir com a água, forma o H2SO4, certo? SO3 mais H2O forma H2SO4. E aí, isso aí é o ácido sulfúrico. Então, se for uma chuva, no caso aí, a chuva traz a água que reage com o SO3 que está suspenso no ambiente, na forma gasosa. Aí a gente tem reação da água da chuva com SO3, forma um ácido. E aí esse ácido vai formar aí a chamada chuva ácida. E a chuva ácida, ela causa uma série de problemas ambientais, tá? A chuva ácida pode provocar aí o dano a monumentos históricos. Então, se tiver uma estátua de alguma personalidade importante para a cidade ali, vai cair chuva ácida naquela estátua, começa a corroer, começa a deteriorar ali. Essa chuva ácida pode cair em árvores, aí pode matar ali as folhas, matar a árvore, dependendo do teor de acidez. E aí, matar uma árvore assim, né, por causa de chuva ácida. Ou essa chuva ácida cair no solo, faz com que o solo perca a fertilidade, fica difícil plantar num solo que esteja ácido, tá? Então, uma série de problemas ambientais aí que são causados por essas estruturas aqui, tá? O SO2 e SO3. Bom, cidades... Ela causa também, professor, parecida com aquele super chuva em excesso, só no dia que aconteceu no Rio de Janeiro. Essas partículas higrófilas, uma coisa assim, elas concentram muita água, né? Aí quanto mais partícula for jogada na atmosfera, mais a concentração de chuva vai ser, assim, em curto tempo. Sim, esse é outro problema, na verdade, né? São substâncias que hidrófilas vão ter afinidade com a água, né? Então aí meio que forçam a que a chuva permaneça, que a chuva continue acontecendo. A chuva, ela quando você tem nuvens são a molécula de água no estado de vapor. Você tem um agregamento de várias moléculas de água no estado de vapor, se concentram, se juntam ali e formam uma nuvem, tá? E aí, com o decaimento da temperatura ou fatores externos aí, podem fazer com que essa água no estado de vapor ela passe para o estado líquido, e aí cai na forma de chuva. E aí tem substâncias que fazem com que esse processo continue, substâncias que vão influenciar com que a água do estado de vapor passe para o estado líquido, e aí a chuva vai se avolumando, né? Vai acontecendo num volume bem maior e tal. E isso aqui também, essas substâncias também vão causar esse problema, tá? Além da chuva ácida, a chuva cair em grande quantidade, né? Causa uma série de desastres aí também, certo? Mas é isso, tá bom? Aí aqui uma outra representação, tá? Do SO3. Eu falei aqui para você, tá? Alguns autores não trazem as setas, trazem as dativas aí em forma de duplas. E aí ficaria desse jeito aqui, tá? O enxofre fazendo aí
como se fosse 3 duplas, tá? Mas é uma dupla e 2 dativas, certo? Isso aqui não é igual aquele enxofre que eu mostrei anteriormente, lá do SF6. Ele fazendo 6 ligações simples. Aquilo ali é outra situação, tá? Aquilo ali é hibridização. Vou explicar na outra aula para vocês. Mas o normal do enxofre, como você viu aqui, é ele fazer uma dupla só. Não é ele fazer 6 ligações, tá? Aquilo lá já é uma outra situação, tá bom? Então era isso, tá? Ligação covalente dativa. Você tem que saber fazer aqui a escrita da molécula. Átomo central é sempre o que está em menor quantidade. Verifique a distribuição eletrônica para ver quantos elétrons ele tem na camada de valência, quantas ligações normais ele faz, quantos elétrons livres ele vai ter. Cada par de elétrons livres pode fazer uma ligação dativa. Começar aqui a metálica. Metálica aqui é simples, tá? Ligação metálica bem tranquila. São mais conceitos. Bom, são mais conceitos aqui. A ligação metálica, nós temos aqui como principal aplicação as chamadas ligas metálicas. As ligas metálicas é quando a gente tem a união de 2 ou mais metais formando um determinado objeto metálico. Pode ser bronze, por exemplo, é uma liga metálica. O aço, tá? Uma liga metálica. Aí o que explica a formação de uma liga metálica? A junção de 2 ou mais metais ou metal com outros elementos. O que explica isso? Isso aqui, pessoal, não é explicado. Isso aqui já tem questões sobre isso, tá bom? Regra do quinteto explica a ligação metálica? Não, tá? Não. Aqui não há a questão de regra do quinteto, de 8 elétrons de valência igual à configuração de gás nobre. E isso vai basear-se nas ligações iônica e covalente. Lá tem regra do quinteto, 8 elétrons de valência e tudo mais. Metálica não, tá? Metálica não. Não há esse ponto aqui, tá? O que é que explica a ligação metálica? É isso aqui, tá? Ligação metálica é explicada pela chamada teoria do mar de elétrons, certo? Não é regra do quinteto aqui, é a teoria do mar de elétrons, certo? O que diz a teoria do mar de elétrons? Vamos aqui entender. A teoria do mar de elétrons, ela nos fala sobre a superfície dos metais, tá? Fala que na superfície dos metais existem elétrons. Mar de elétrons quer dizer que tem muitos elétrons na superfície dos metais, só que esses elétrons estão em movimentos desordenados. Está indo um para o lado, um para o outro aqui, ó, está completamente desordenado, certo? Ok? Quando a gente pega um choque, pessoal, você põe o dedo na tomada aí e pega um choque, você pega o choque porque na tomada existem também elétrons em movimento, só que na tomada os elétrons estão ordenados. Quando eles estão ordenados, eles levam ali corrente elétrica, ou seja, você pode ter contato com uma descarga elétrica e você pega choque, né? Então a gente só pega choque se os elétrons estiverem em movimentos ordenados, tá? A expressão está em movimentos ordenados para a gente pegar choque. Se não tiver, como é o caso dos metais, se você pegar no objeto de metal, você não pega choque imediatamente. Por que não? Porque o objeto metálico ele tem elétrons desordenados na sua superfície, tá? Estão desordenados. E aí não há possibilidade aqui de você pegar um choque em contato com metal, porque os elétrons na superfície dele estão em movimentos desordenados. Você só pega o choque se esses elétrons aqui se organizarem, tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente coloca um metal em contato com uma fonte de calor,
certo? Já expliquei isso aqui anteriormente para vocês, mas só explicando aqui juntamente com essa teoria. Quando você coloca uma panela de alumínio, uma panela de metal, em contato com o fogo, né, no fogão, você tem ali a propagação daquele calor. O calor ele vai entrar em contato com a parte de baixo da panela, mas aí na medida com que o tempo for passando, for aquecendo ali aquela panela, o aquecimento ele não vai ficar restrito à parte de baixo da panela. O aquecimento se propaga por toda a extensão do metal. E por que isso acontece? Isso acontece porque os elétrons desordenados na superfície do metal, eles começam a vibrar, certo? Em contato com a chama, em contato com o aquecimento, a gente aumenta o grau de agitação desses elétrons. Eles começam a ficar mais agitados, começam a se movimentar mais. E aí a movimentação de um elétron desse passa para outro, que passa para outro, passa para outro, passa para outro. Ou seja, aquela agitação dos elétrons começa a se propagar por todos os elétrons desordenados da superfície, e aí faz com que o calor se propague pela extensão do metal. Então, por mais que você aqueça bem aqui na parte de cima do metal, o calor vai chegar aqui do outro lado. Como é que chega? Porque aquecendo bem aqui, você movimenta esse elétron, ele fica com maior quantidade de movimento, ele fica mais aqui agitado, aumenta o grau de agitação dele, e aumentando o grau de agitação dele, ele começa a agitar os demais que estão próximos aqui, e aí o calor passa para esse, que passa para esse, e aí quando você vê, o calor passou por toda a extensão do metal, toda a superfície vai estar quente, certo? Coloca o calor aqui, a fonte de calor aqui numa ponta, o calor vai chegar a outra ponta. Você aquece a panela embaixo, o calor chega lá no cabo da panela, certo? Então isso acontece não com todas as substâncias, isso acontece com os metais. Estou falando só dos metais aqui, tá? Se você tiver uma panela de barro, uma panela de madeira, tá? Isso não vai acontecer, porque barro e madeira não são formados por metais. Então, se você aquecer um ponto de uma panela de barro, o aquecimento fica restrito àquele ponto, não vai haver a propagação. A propagação acontece só aqui com os metais, certo? Isso acontece tanto com os elétrons, tanto com o calor, aliás, tá? O calor vai se propagar por toda a extensão, quanto com a eletricidade, certo? Se você tiver curiosidade de colocar não faça isso, tá? É só um exemplo. Se você colocasse um garfo na tomada, o que vai acontecer? O garfo, se for um garfo de metal, tá? Você tem ali o objeto metálico, que é o garfo. Toda a superfície daquele metal tem elétrons. Você não pega um choque imediatamente ao pegar no garfo de metal, porque os elétrons estão em movimento desordenados. Mas se você colocasse o garfo na tomada, automaticamente aqueles elétrons, todos os elétrons da superfície do garfo, da superfície metálica do garfo, se ordenariam, tá? Que aí o fluxo de corrente vem da tomada, e por mais que você colocasse só a ponta do garfo na tomada, os elétrons lá da ponta do garfo trariam corrente elétrica que se propagaria por toda a extensão do metal. Então a fonte de eletricidade está lá na ponta do garfo, mas no cabo do garfo você pegaria o choque, tá? Por estar segurando ele, chegaria até você a corrente elétrica, e você pegaria choque, tá? Certo? Então tudo isso que eu estou explicando para você é a teoria do mar de elétrons, certo? Fala aqui dos elétrons na superfície dos metais. Esses elétrons eles podem levar tanto calor quanto eletricidade para toda a extensão do metal, tá? Então essa teoria explica a condutividade elétrica e térmica dos metais. Conduz calor e conduz eletricidade. Bem, pessoal, como é que é feito a junção de dois ou mais metais? Como é que a gente pode fazer
uma joia, como é que é feita uma joia, por exemplo, né? Você mistura ali ouro com prata, ouro com zinco, ouro com cobre, ouro com alumínio, enfim. Como é que a gente faz a mistura desses elementos se eles são metálicos, né? Então, para fazer a mistura, para a gente produzir aqui uma mistura de metais, que é uma liga metálica, lembrando, isso aqui não tem relação com regra do octeto, tá? Não há relação aqui, os metais não têm o objetivo aqui de ter 8 elétrons de valência, tá? Isso aqui não faz parte das ligas metálicas, da ligação metálica. O que acontece? A gente vai unir metais de uma maneira forçada, tá? É claro que você pegar manualmente aqui, colocar ouro e ferro junto, não vai misturar, né? Se você tiver os dois sólidos ali, não vai misturar. Você pegar uma joia de ouro e encostar na maçaneta da porta de metal, não vai unir ali os metais, não vão se misturar ali espontaneamente. Claro, para fazer essa união tem que fazer o que? Você tem que superaquecer os metais que você deseja fazer a junção. Esses metais eles têm que ser superaquecidos, certo? Superaquecidos a ponto deles derreterem. Você tem que derreter os metais que você quer fazer a mistura. E aí, para derreter um metal é muito difícil, tá? Se você esquentar no fogão aí, com certeza não derrete, certo? O fogão chega ali por volta dos 200 graus, tá? A temperatura que chega a chama do fogão ali, 200, 250 graus, tá? Para fazer o derretimento de um metal, você precisa de 1000 graus para cima. Então é muito difícil, é muito complicado isso aqui. Então é feito aqui o derretimento, você vai ter o metal no estado líquido. Após esse derretimento é feita a mistura. Então a gente põe aqui no tonel aqui o metal líquido derretido e o outro metal que a gente deseja fazer a mistura. Então a gente derrete alumínio e ouro, por exemplo. Derrete os dois, vou ter os dois no estado líquido. E aí coloca os dois no mesmo recipiente. Aí a gente faz a mistura. Veja que é uma mistura forçada. Não é uma mistura espontânea. É um processo forçado isso aqui. Certo? E depois que a gente resfriar, né, a gente pode passar esses líquidos aqui para uma forma. Essa forma vai produzir um determinado objeto que a gente deseja fazer, seja ele um anel, um cordão, uma pulseira. Você vai colocar esses metais líquidos derretidos numa forma e aí resfria. Quando abaixar a temperatura, eles voltam para o estado sólido. E aí eles já voltam para o estado sólido misturados, tá? Aí nós temos a formação de uma liga metálica, tá bom? É desse jeito que é feito. Então as ligas metálicas são misturas entre dois ou mais componentes em que pelo menos um deles seja metal, tá? A gente pode misturar um metal com um carbono, por exemplo. Aí o carbono não é metal, o carbono é ametal, né? Só que aí o processo seria o mesmo aqui. Bom, faz o derretimento e promove a mistura. Aí a gente tem a mistura de dois ou mais componentes em que pelo menos um deles é um metal. Isso gera pra gente aí uma liga metálica, certo? Outro ponto aqui, o metal ele deve estar sempre em maior quantidade na mistura. Para que eu tenha uma liga metálica, o metal tem que estar em maior quantidade na mistura, tá? Tem que estar em maior quantidade. Então a liga metálica ela consiste na fusão. O que é a fusão, pessoal? Não é a fusão do Dragon Ball Z, tá? Fusão aqui é derretimento, tá bom? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Passagem do sólido para o líquido. Fusão, tá bom? Então, para a gente fazer uma liga metálica, a gente precisa fazer a fusão dos componentes. Fazer o derretimento dos componentes. Passar ele para o estado líquido primeiro, para depois misturar. Qual é a finalidade, né? Para que fazer isso? Isso aqui tem um trabalho tão grande desse, de derreter ali
os componentes, e para isso tem que aquecer a temperaturas extremamente elevadas. Aí, para que ter todo esse trabalho? Qual é o objetivo disso? Tá? Ao fazer uma liga metálica, a gente vai fornecer ou modificar propriedades que os metais não apresentam. Então, assim, por exemplo, tá? A gente pode fazer a junção de metais. Eu posso pegar uma substância que não é uma boa condutora de calor e misturar ela com uma outra substância que é uma condutora melhor de calor. Aí eu vou fazer uma mistura. Ou ainda, quando a gente faz uma joia, continuar no exemplo da joia. Quando a gente faz uma joia de ouro, por exemplo, a gente não pode fazer a joia 100% de ouro. Por que não? Porque fazer 100% de ouro, primeiro que ficaria extremamente caro, mais caro do que já é, tá? Você fazer uma joia 100% de ouro, um ouro puro mesmo, 100% ali, presente, o preço ficaria extremamente elevado, tá? E segundo que não é viável, tá? Fazer uma joia 100% de ouro não é viável, porque o ouro ele não é um metal que apresenta alta dureza. Certo? A joia de ouro puro, ela não seria uma joia muito resistente. O ouro ele não é um metal tão duro assim, tá? Então, qual é o objetivo aqui de fazer uma joia de ouro com misturas? É você pegar o ouro que é um metal bonito, né? Um metal que apresenta uma cor diferente, aquele amarelado do ouro, aquele brilho característico, né? Que esteticamente é interessante, né? Então pega-se o ouro que tem essas características dele e mistura, faz o derretimento dele, faz a mistura com um outro metal que seja mais duro, que seja mais resistente, tá bom? Por exemplo, cobre, alumínio, tá? Então faz a mistura ali e nessa mistura a gente vai ter a soma das características. Eu vou pegar o brilho do ouro, vou pegar a coloração do ouro, ele vai estar em maior quantidade na mistura. E eu vou pegar a característica do outro metal que está misturado a ele, que é a característica de dureza, de durabilidade, tá? E aí a gente tem a soma dessas características no produto final, que é a joia, tá? Então eu vou ter a cor do ouro e ao mesmo tempo a dureza, a resistência do outro metal que está misturado a ele. Então essa seria a finalidade, tá? Você fornecer ou modificar propriedades que o ouro não apresentaria, tá bom? Que é a característica de dureza e tudo mais, tá? Outros objetivos de fazer a mistura de dois ou mais elementos aí, que um deles seja metal, é melhorar a condutividade elétrica e térmica, tá? Você pode melhorar isso aí, já que você está misturando metais ali, cada um deles já tem uma certa condutividade elétrica e térmica. Ao misturar, você potencializa isso, tá? Melhora ainda mais pode melhorar ainda mais a condutividade elétrica e térmica. Resistência à corrosão, tá? Se você tiver um objeto 100% de ferro, por exemplo, o ferro ele oxida com certa facilidade comparado a outros metais, tá? O ferro o objeto 100% de ferro ele oxidaria com certa facilidade, estragaria com certa facilidade, né? Ficaria com aquele aspecto de enferrujado ali com certa facilidade, e pode ser misturado, o ferro pode ser misturado a outro metal que demore mais para oxidar, tá? E aí ao fazer essa mistura a gente aumenta a resistência à corrosão, tá? A gente aumentaria a resistência à corrosão, aumentaria a durabilidade do objeto, tá? Aumentaria a durabilidade ao fazer a mistura aí do ferro com outro metal mais resistente do ponto de vista aí da corrosão, tá? O brilho pode ser potencializado aí nessa mistura também, pode aumentar o brilho. Resistência mecânica, ou seja, fica mais
aumenta a dureza, tá, do objeto, como eu falei para você da joia. Nós temos um aumento da resistência mecânica com a junção aí dos metais, certo? E aumenta também a temperatura de fusão, tá? A temperatura de fusão do ouro é uma, a temperatura de fusão da prata é outra. Mas se eu juntar ouro com prata, aí a temperatura de fusão aumenta. Da mistura ali, ouro mais prata aumenta em relação aos elementos iniciais, certo? Então seria aqui uma outra finalidade, tá, de fazer essa mistura aí. Aí aqui alguns exemplos, tá, de ligas metálicas. Por exemplo, aqui existem muitos objetos de aço aí ao nosso redor, né? E o aço, ele é uma mistura de metais, ele é uma liga metálica. É uma mistura, aliás, de elementos em que o metal é um dos componentes. No caso aqui do aço, o aço comum, tá? Ele tem o ferro como elemento majoritário, está presente em 98,5% da composição do aço, e o carbono varia aí de 0,5 a 1,7% na composição do aço. Então o aço não é uma substância, um metal puro. O aço é uma mistura de ferro e carbono, certo? Ferro e carbono. É por isso que o aço ele dura mais do que se fosse só de ferro o objeto. Se fosse só de ferro, o objeto enferrujaria mais rápido, tá? Teria uma durabilidade menor. Ao fazer a junção do ferro com carbono para produzir aqui o aço demora mais para oxidar do que se fosse de ferro puro, certo? Então aumenta aí a durabilidade, aquelas características lá que eu citei há pouco para você, certo? O aço inox, o aço inoxidável, que é mais caro, né? Aumenta o preço aí exponencialmente também, já que é mais complicado de se fazer o aço inox do que o aço normal. O aço inox já não tem ferro e carbono, já são metais mais raros de se encontrar e um pouco mais raros, né, em relação ao ferro aqui, que é relativamente fácil de nós encontrarmos. O aço inox é formado de cromo e níquel, já dá aí uma durabilidade ainda maior, tá? Ainda maior do que o aço normal. O aço inox dura ainda mais, o brilho fica ainda mais potencializado, fica mais bonito o objeto esteticamente com aço inox do que com aço comum. E aí, claro que aumenta o preço, certo? Aumenta o preço aí desse objeto. Um outro exemplo aqui de liga metálica é o bronze, que é utilizado aí na fabricação da nossa moeda, tá? Aí eu falo aqui da moeda mesmo, fisicamente, certo? Moeda, essa daqui de 10, 25 centavos, de 5 é de cobre, né? Essas moedas aqui de 10 e 25, elas são de bronze, tá? Tem a medalha de bronze lá no terceiro lugar também, tá? O bronze é uma mistura de cobre e estanho. 90% cobre, 10% estanho, tá? Vai formar aí o bronze. Tem o latão, tá? O latão, que é uma mistura aí de alumínio, cobre e zinco, tá? Vai formar aqui o latão. Esse aqui é o latão, tá? Visualmente aqui, assim que você identifica aí o latão e o bronze, tá bom? Diferença estética aqui dessas ligas metálicas, tá? Ok, vamos fazer tem duas questões aqui, tá? Fazer elas para a gente finalizar aqui a aula de hoje, tá bom? Isso aqui eram as ligas metálicas, tá? Deu para compreender aí esse ponto. É mais conceito mesmo, tá? Mais conceito mesmo aqui, ligas metálicas. Muito bem, vamos lá para essa questão aqui. Um elemento X possui configuração eletrônica igual a... Temos aí a distribuição eletrônica do elemento X. 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Muito bem.
e um elemento Y possui configuração eletrônica igual a. Aí temos aqui a distribuição eletrônica do elemento Y. Da ligação iônica entre esses dois elementos resulta o composto de fórmula molecular. Tá. Ao formar o composto entre X e Y, a questão nos afirma que a ligação será iônica entre esses dois elementos. Como é que é a iônica, pessoal? Você tem que lembrar disso, tá? Como é que é a ligação iônica? Na iônica, um elemento perde elétrons, forma cátion, o outro elemento recebe esses elétrons e forma um ânion, forma um negativo. O que perde elétron fica positivo, o que ganha o elétron fica negativo. Aí nós temos os íons, positivo e negativo, eles se juntam ali e formam composto iônico. Tá? A reação iônica é assim. Aí a questão quer saber aqui qual é a fórmula, ou seja, qual é a quantidade. X e Y vão se unir em qual proporção? Eu vou ter um de cada, eu vou ter dois do átomo X e um do átomo Y, eu vou ter um do X e dois do Y, ou dois de cada. Qual é a proporção aqui para juntar esses elementos? Essa é a questão, tá? Ó, essa aqui é uma questão relativamente fácil, tá bom? Como é que a gente faz esse tipo de questão? Você tem que analisar a camada de valência de cada um desses átomos, para você entender ali qual é a necessidade de cada um. Então vamos analisar aqui o átomo X. O átomo X, ele tem essa distribuição eletrônica. Perceba aqui que a última camada dele, a terceira, a última camada tem quantos elétrons? 2. Ele tem 2 elétrons na última camada. Qual vai ser a tendência desse átomo X? Como ele tem 2 elétrons, para estabilizar ele precisa chegar a 8, né? É mais fácil ele ganhar 6 para chegar a 8, ou ele perder os 2? Perder os 2, né? Vai ser mais fácil esse átomo X perder aqui esses 2 elétrons. E ao perder 2 elétrons, ele vai formar o cátion X 2+, certo? Vai formar um cátion 2+ de carga. Perdendo 2 elétrons, né? Forma 2+ de carga, 2 positivo. Ok? Esse é o que você tinha que analisar em relação ao átomo X. A tendência dele é perder 2 elétrons e formar um cátion com carga 2 positivo. Ok? O átomo Y, o que acontece com ele? Distribuição eletrônica aqui termina em 2s2, 2p4. Na camada de valência, o átomo X tem quantos elétrons? Aliás, o átomo Y. Na camada de valência ele tem quantos elétrons? 2 mais 4, 6. Para chegar a 8, o que tem que acontecer aí com esse átomo Y? Ele tem 6. Para chegar a 8 ele precisa ganhar 2. Tá? Precisa ganhar 2. Ele tem 6. Para chegar a 8 precisa ganhar 2. Então aí o que vai acontecer? O X precisa perder 2. Você entendeu aqui? Tem 2 elétrons de valência. O X precisa perder 2. Y precisa ganhar 2. Então está na mesma proporção. A quantidade que perde, a quantidade que ganha, está na mesma proporção? Sim, né? Aqui tem que perder 2, aqui tem que ganhar 2. Então está na mesma proporção. Então o composto formado entre esses elementos vai ser XY. Vou ter um de cada. O X perde 2, o Y ganha 2. Então, um de cada vai ser a fórmula do composto formado, tá? XY. Não vai ser X2Y, XY2, não vai ser nada disso, tá? Vai ser um de cada, XY. Certo? Essa é a resposta da questão aqui. XY, letra A. Né? Fórmula do composto formado entre X e Y. Ok? Para entender essa questão aí? Sim. Muito bem. Beleza, que bom. Zenilton. Tende a perder 2 elétrons ali, formar o X2+.
Aí o composto, só para esclarecer, só para fechar aqui o raciocínio. Por que o composto formado é iônico, né? A questão falou aqui que vai ser iônico. Vai ser iônico porque um perde elétrons e o outro recebe. Por isso, tá? Na covalente, que a gente viu há pouco aí, ninguém perde, ninguém recebe. Na covalente, nós temos o compartilhamento de elétrons, dos elétrons de valência. Na iônica, nós temos o elemento que perde elétrons, forma o cátion, fica positivo. E temos o elemento que recebe esses elétrons, fica negativo, tá? Aí como eles estão aqui na mesma proporção, né? Perde 2 e ganha 2. A gente vai ter um de cada para equilibrar as cargas aí, certo? XY letra A, tá? E a segunda, isso aqui é bem fácil, tá bom? Isso daqui dá para você responder aí de cara, tá bom? Marque a alternativa em que todos os compostos possuem somente ligações iônicas. E aí, o que você acha? Analisando as alternativas. Qual alternativa aí você acha que só tem composto iônico? B. B de bola. Sim. Sim. Como é que você faz, tá? Para determinar isso aí. Você tem duas formas. Você tem a forma, a regra geral que nós utilizamos, de metal ligado a metal, mas aí eu falei para você que nem sempre isso aí dá certo. Você teria para confirmar, olhando aqui, né, metal e a metal, aqui na letra B realmente. Mas para confirmar que esses compostos são iônicos, como é que você confirmaria? É pela diferença lá de eletronegatividade que a gente viu, né? Você ia consultar a tabela e fazer a diferença, teria que dar maior que 1,7, maior ou igual a 1,7, aí os compostos são iônicos. Aí você confirmaria com a mais absoluta certeza, tá? Que os compostos são de fato iônicos, tá bom? Mas é isso, tá? Analisando aqui as alternativas, certo? Fazendo aqui as devidas análises, tá? Na letra A, nós temos aqui o óxido de cálcio, cloreto de magnésio e ácido clorídrico. Desses três aqui, o primeiro é iônico, tá? Analisando a tabela de eletronegatividade, 3,5, que é do oxigênio, menos 1 do cálcio, vai dar 2,5. Maior do que 1,7, esse composto é iônico. MgCl2, 3 menos 1,2 dá 1,8, composto iônico também. O HCl dá 0,9 a diferença, ele é covalente. Então o HCl é covalente, não seria essa a alternativa. Na letra B, todos os três ali, fazendo a diferença de eletronegatividade aqui, todos os três dá maior que 1,7, todos os três são iônicos. Letra B, tá? Então você faz a diferença, o cálculo da diferença ali só para confirmar, tá bom? Que eles são de fato iônicos.